Oi, Laura, um prazer te receber aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho Prazer. sobre o seu hospital. Quero saber assim, as suas principais dúvidas nesse momento. Você chegou a 10 mil questões, parabéns, você chegou a uma marca muito incrível, assim, uma quantidade ótima de questões e a gente vai aí trabalhar para chegar na sua aprovação e a partir das questões construir mais conhecimento. Então, estou muito feliz de te receber hoje. Tudo bem? Obrigada. Obrigada. Agora me conta um pouquinho, qual faculdade que você quer e qual curso? Olha, faculdade, assim, de preferência seria a UFMG, né, mas porque eu moro aqui em BH. Sim, Mas, assim, acredito que qualquer faculdade que eu passasse, de preferência aqui na região sudeste, né, seria maravilhoso. com certeza. Mas qualquer faculdade de medicina que eu conseguir passar, mas eu tenho de preferência a UFMG. Então o curso é medicina, certo? Certo. Legal demais. Estou olhando aqui, Laura, que você já é R5 também. Isso é muito, muito legal. Parabéns. Né? Assim, não tem nem o que falar, é o nível máximo. Então, assim, realmente você está muito perto da aprovação. Já dei uma olhada aqui no seu cronograma e agora a gente vai conversar um pouquinho. Mas já começo te falando que você está no caminho certo, que seus resultados mostram isso. Eu sei que muitas vezes a gente não se sente no nível que a gente está, a gente fica então, né, o Uhum. hospital pode ter errado, mas quero te dizer que realmente você está indo muito bem e tem tudo para dar certo esse ano. Agora me conta um pouquinho de qual está sendo a sua principal dificuldade nesse momento, agora que você chegou a 10 mil questões. É, assim, no sentimento mais que eu sinto de parece que um sentimento de que eu não tô saindo do lugar, Uhum, de que eu tô ali numa marca de acertos, que é razoavelmente boa, mas que poderia razoavelmente. melhorar e não que poderia melhorar e acaba ficando assim, eu fico um pouco estagnada ali na marca dos acertos. Uhum, Teve uma vez que eu cheguei a fazer 5 simulados de, né, vamos dizer assim, quantitativos, e uhum, nos 5 eu fiquei em 38 acertos na natureza, eu não saía de 38. uhum. E eu fiquei: "Gente, tá, é uma quantidade boa, mas Sim. só isso, tipo, não aumenta e não diminui", entendeu? Entendo, entendo super. Assim, já começo falando que o seu percentual de acerto médio é 90%. Então, assim, estar estagnado em 90% assim, muito bom, mas claro que a gente quer evoluir. E a partir disso, eu entendo a frustração porque você realmente chegou num nível que você acerta a maior parte das questões, certo? Então, Sim, assim, as questões que sobram elas são aquelas que caem bem raramente. Aquilo que cai sempre, você já está dominando. Então, quando você me fala que ficou estagnada aí em 38 de natureza em 5 simulados, me faz pensar que em 5 simulados você teve contato com as 7, 6, né? Porque algumas a gente erra de bobeira, mas 7, 6, 5 questões que não foram iguais nem abordaram o mesmo tema. Porque normalmente tem um número menor, mas sempre tem, que varia muito, que está fora assim da linha, né? Tem anos que no Enem, pelo menos, é, é botânica, tem anos que é embriologia. Cada ano eles aparecem com alguma coisinha nova e por isso que aumentar mesmo, assim, sair dessa, eu acho que a faixa dos 140 mais, 150 mais, ela é uma faixa assim que você já está muito feliz, você já está numa pontuação muito boa, mas eu acho que é uma faixa bem complicada de aumentar porque você tem que fazer muita questão para ter contato com as coisas que você ainda precisa melhorar. Mas assim, o que eu posso te dizer em relação a isso? É fazendo questão que você um dia vai perceber que você está ali chegando nos 39, nos 40 acertos. É um trabalho mais árduo, é um trabalho que você vai ter que ter contato com muitas questões, porque a maior parte das questões você já tem um certo domínio. Então, realmente, eu entendo a sua frustração no sentido de que você vai fazer várias e várias vezes, e às vezes vai parecer que você não saiu do lugar, mas a cada simulado que sim, você corrige e cada vez que você corrige uma questão que não cai muitas vezes, ela pode cair nesse Enem agora, caiu 2, 3 vezes, mas pode cair nesse próximo e aí vai fazer diferença. Mas normalmente não cai em anos seguidos, realmente.
questões que ainda falta para você crescer são questões de temas diversos, que ainda não são aqueles já batidos do Enem que caem sempre. Então, eu te falo assim, para ficar tranquila, porque você está fazendo certo, de estar fazendo as questões, de estar procurando as suas dificuldades, mas e te passa a tranquilidade também de que é um sentimento super normal no nível que você tá. Você tem que fazer um volume muito grande de questões para achar os seus erros. Então, às vezes você vai falar, nossa, eu já vi essa questão 1000 vezes. Mas quando você achar uma questão que você ainda não viu, você vai falar, é aqui que está a minha aprovação, sabe? Sim. E eu percebi também que essa faixa dos 140 a mais, ela vai muito além do domínio do conteúdo. Aham. Às vezes você sabe o conteúdo, só que o jeito que a questão te cobra, ou até o tempo que você tem para fazer ela, te limita a resolver aquela questão. Então eu percebi, né, principalmente quando eu comecei a fazer os simulados treinando mesmo, treinando o tempo, até a roupa, o lanche que eu coloquei do lado, eu percebi que é totalmente diferente do que fazer um simulado livre, assim. Você tem o tempo contabilizando. Uhum. Então você tem um fator de limite, que você tem aquele tempo para resolver. Se você não resolver, você já começa a embolar as outras questões. Então, depois que a gente vai, que eu vou corrigindo, eu até vejo, nossa, esse aqui eu errei porque eu fui na pressa. Eu Uhum. errei porque eu não tinha tempo, eu me embolei e eu acabei acumulando as questões. Porque eu aprendi com a Sara a fazer aquele controle de tempo de 30 em 30 minutos. Uhum. Então eu quero ir mais uma faixa. Se eu tô fazendo de 10 a 12 questões a cada 30 minutos, eu tô razoavelmente bem. E se eu tô até 8 questões, assim, a cada 30 minutos, eu tô indo num ritmo bom. A Uhum. partir do momento que eu vejo que eu diminuí esse ritmo ou eu acelerei demais, eu já começo a ter parâmetros de que tá dando alguma coisa errada, ou que eu preciso acelerar para dar tempo, né? Sim. Ou que eu preciso ir um pouco com mais de calma, que quer dizer que eu tô afobando mais na questão. Olha, Laura, eu tenho para te dizer que essa sua técnica tá perfeita. É muito bom você ter esse parâmetro para no dia você não precisar ficar fazendo conta. Se você sabe que você está fazendo X questões dentro de um certo tempo e isso está bom, você não fica lá, ai meu Deus, quantas questões faltam, quanto tempo eu ainda tenho. Mas, por outro lado, você tá nesse momento mesmo de lapidar. Então, assim, o número de questões, você já acerta um número muito bom. Agora a gente tem que lapidar como você vai fazer essas questões e trabalhar com as variáveis que vão ter. Então, quando você me fala essa questão do treino do simulado, é exatamente isso que você precisa lapidar agora. As questões vão vindo conforme você vai fazendo simulados, porque você vai fazer e vai corrigir, e aí você já tá ganhando uma base teórica. Mas eu te digo que agora é isso mesmo, é trabalhar emocional, é ver que você tá no nível muito bom, que você tá fazendo o certo e que assim, essa aprovação tá logo ali. Então, principalmente Deus quiser. emocional e simulados, treinar tempo, treinar circunstâncias, treinar barulho, treinar coisas que não estão tão dentro do seu alcance, né? E treinar, na verdade, a sua reação, porque o que não tá dentro do nosso alcance, a gente não pode fazer muita coisa. Mas a gente pode ir treinando para que no dia, caso aconteça alguma coisa, a gente não se desestabilize, se sinta preparada para lidar com coisas que vão acontecer. Infelizmente, a gente não tem controle de tudo que acontece no dia. Então, assim, eu acho perfeito isso que você falou. Agora está no momento de você fazer simulado com redação, de você passar o gabarito, de você simular mesmo com a roupa, com a cadeira parecida, com a comida que você costuma comer, com o tempo, com a concentração que você costuma ter, para que você lide muito bem com todas as variáveis possíveis que aparecerem na sua frente. Combinado? Combinado. Assim, eu acho que foi muito diferente para mim, por exemplo, fazer uma marca de acertos bom em matemática, mas tendo o dia todo para fazer aquele simulado, vamos dizer assim, tranquilo, é mais fluido, vamos dizer assim. Agora fazer um acertos bom, número de acertos no caso, com 2 horas e meia, vamos dizer assim, que você tem para fazer a prova de matemática, já é completamente diferente. Com Porque certeza. você vê a sua habilidade, inclusive com a agilidade de fazer as questões, e você tem que ser mais ágil para resolver. Então foi até um fator que me consegui aumentar meus acertos. Uhum.
porque eu comecei a fazer conta rápida, assim, eu percebi que o dia inteiro para fazer a prova é completamente diferente do que ter 2 horas e meia para resolver. Igual, a questão da redação também. É fazer uma redação 900 mais, mas ficando o dia inteiro para escrever ela, é diferente do que fazer uma redação em 1 hora e meia com a mesma nota. Então esse fator tempo que é inclusive o que mais mexe comigo, é a questão da pressão, "Meu Deus, quanto tempo falta? Meu Deus, eu tenho que terminar a prova. Meu Deus, eu tenho que passar gabarito". Então eu percebi que era um fator que estava, me atrapalhando de certa forma, que eu não estava treinando com tanta frequência. Então eu comecei a mexer mais com, igual a Sara fala, com onde está a minha dificuldade, que é no tempo. Além, assim, de alguns conteúdos também, né, mas a questão do tempo. Assim, você tá certíssima, Laura. É, é realmente focar na sua dificuldade que você tá tendo no momento. Eu tive um professor que falou assim: não adianta você acertar a prova toda de matemática, você precisa acertar a prova em 2 horas e meia, em um tempo que não vai te atrapalhar em natureza. Eu mesma passei por isso em anos anteriores, eu não conseguia terminar a prova do segundo dia. E aí, isso era sempre um problema, porque eu tinha capacidade de resolver outras questões, mas eu não tinha tempo. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar o meu tempo e fazer disso uma rotina, perceber que ali estava a minha dificuldade, principalmente no segundo dia, fez toda a diferença e fez eu chegar onde eu precisava chegar. Então, é isso. Sempre treine o tempo, sempre cuide dessa parte, porque agora o que você precisa realmente preocupar. As questões, você já tem uma boa base, você já cada vez vai estar aprendendo mais com simulados, mas eu acho que o que você mais vai conseguir tirar proveito dos simulados nesse momento é o treino, é aprender a como lidar com essa questão do tempo, a redação também, né? Igual você falou, é diferente fazer uma redação em um dia todo com um tema e ver o tema lá na hora e conseguir fazer uma redação em 1 hora e meia, 2 horas, né? Sim. Eu coloquei na minha rotina dois tipos de redação diferentes. Um eu faço fazendo análise temática, projeto de texto, tudo assim separadinho, bem organizado. E eu tenho uma redação que eu faço que eu não olho repertório, eu não olho nada, é eu abrir, ver o tema e já desenvolver, para ver como que é a minha nota nessas 2 diferentes situações, né, Sim. para eu ter um comparativo. E assim é ótimo. Se você hoje em dia tem condição de fazer duas questões, uma você cuidando mais da base, dos repertórios e outra realmente simulando o dia, que é o mais importante, é, assim, sem dúvidas, está no caminho certo e é uma ótima estratégia, sim. Mais alguma última dúvida na nossa mentoria de hoje? Eu tenho muita dificuldade no controle emocional durante a prova, isso acaba me fazendo ter aquele famoso branco na hora que eu sou na hora que você se sente ali na pressão. Sim. E às vezes até a questão mesmo dessa estagnação, por exemplo, muitas matérias de física, eu vejo a aula, aí eu falo: "Nossa, eu entendi". Aí chega para fazer as questões, eh, principalmente às vezes eu também estou treinando questão aberta, né, que me força mais Ótimo. a pensar, Sim. que eu até chego a revisar a matéria, mas aí chega na hora de fazer eu fico: "Meu Deus, que é isso?". Sim, a gente tem que também entender que pode ter uma carga emocional. Uma coisa que eu gosto muito do hospital é que ele não mostra a banca de qual questão é. Porque pelo menos eu, quando eu ia fazer a questão, eu já olhava assim, ITA, IME, Eu não Unicamp, faço, FUVEST, eu já. Então, né? Vamos deixar você pra ignora. Exatamente. E assim, é muito legal essa questão do hospital, porque ela trabalha exatamente coisas que afetam o nosso emocional no dia ou fazendo outro tipo de questão. E assim, o que eu acho que mais ajuda no nosso emocional é realmente o treino. É isso que você falou de ter o que você espera do número de questões que você vai fazer em um certo tempo, porque dessa forma você cuida para não ficar pensando, ai meu Deus, será que vai dar tempo? E eu treinei várias vezes. Quando chegou no meu dia de fazer a prova, faltava meia hora e faltava eu passar gabarito, terminar algumas questões e passar último parágrafo da minha redação. E na hora eu lembro que eu pensei, a Anabelle do passado ficaria assim, ai meu Deus, não vai dar tempo. E aí eu gastaria 10, 5 minutos desse tempo meu precioso de meia hora, 40 minutos, pra preocupar que não ia dar tempo. E aí, Pra se acalmar. sim,
E aí, quando eu falei, não, eu treinei isso 1000 vezes em casa, eu fiz vários simulados e dava tempo, por que que aqui não vai dar? Então, assim, eu acho que você treinando como você está treinando, não tem. Você tem que ter essa confiança de que você está fazendo certo, de que você treinou o ano inteiro, de que você fez várias redações, de que você fez várias questões. Eu sei que essa questão emocional, ela não é fácil, assim, você não ganha confiança de um dia para o outro, mas você fazendo o certo para a parte da didática, da base, das matérias, você também precisa ir vendo e vendo, olha tudo que eu estou fazendo, olha o nível que eu tô, olha o número de questões que eu fiz, olha o tanto que eu estudei esse ano. Então, assim, é, esse Enem aqui é mais um simulado. E é para isso que a gente vai fazer tantos simulados nesse ano, para que no final você chegue e fale assim, mais um simulado, questões inéditas. E assim, é isso. Eu tive a experiência no meu último Enem de algumas questões parecer que eu já tinha feito. Então, isso é muito bom, dá um conforto e com certeza você vai ter essa sensação com o hospital, porque você vê um volume muito grande de questões, faz questões de diversas bancas e o povo não tem criatividade. Então, vão acabar se repetindo, né? Tem um padrão. Com certeza. E o Enem, assim, nem se fala, né? Eu sei que agora a gente vai trabalhar nas questões que são é, mais raras, principalmente para Uhum. você passar aí dos 40 mais, nas mais diversas áreas, mas com certeza, quando você vê uma questão que já é padrão, você vai falar, ó, parece o simulado que eu estava fazendo semana passada na minha casa. É claro, igual eu te falei, não é de um dia pro outro, mas trabalha essa questão de tipo, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô tendo os meus resultados, esses resultados são reais. E então, né, assim, eu tenho que trabalhar o meu emocional mesmo para eu conseguir mostrar tudo que eu sei, tudo que eu sou capaz no dia da prova. Mas tenho certeza que isso vai te ajudar muito a ir bem na prova, a controlar o seu emocional, a realmente resolver essas questões. Fechou, fechou? Fechou. Foi uma coisa que eu vi nas entrevistas dos aprovados da Sara, que você faz tantos simulados que quando chega o dia das provas, né, eles mesmos falam que é como se fosse só mais um. Você tem que fixar na sua cabeça que é só mais um do que você já está fazendo há muito tempo. Porque às vezes parece que quando você coloca um foco de que aquilo é agora, parece que você joga todo o seu progresso fora e você esquece de todo o trabalho que você tem. Porque você pensa que é algo diferente, mas não é. Se você se dedica, faz os simulados, pensa que aquele simulado poderia ser a sua prova, então que você vai dar o sangue ali pelas questões, vai lutar por cada uma delas, não tem nada de diferente. É só, assim, ela é levada em conta para outras coisas. Mas a prova que você está fazendo, a seriedade que você está fazendo as questões, quem criou as questões, são as mesmas pessoas daquelas outras provas que você realizou. Então, assim, é isso, é trabalhar essa parte, esse emocional e acreditar em você. Você tá muito no caminho certo, viu, Laura? Obrigada. Foi um prazer te ter aqui hoje. Espero que você tenha gostado da mentoria e que você continue se dedicando da forma como você está se dedicando, que você tá no caminho certo. Combinado? Combinado. Eu poderia pedir mais uma dica? Claro, pode falar. Esse ano eu preciso. Não, eu vou tentar alguns vestibulares tradicionais também. Ótimo. E a pegada do Enem é um pouco diferente. Uhum. Eu tô, eu estou usando esses vestibulares, inclusive, para fazer a revisão de muitas matérias, de um jeito até mais aprofundado, né, que eles costumam cobrar. Mas eu ainda, por exemplo, tenho mais dificuldade de pegar essa parte do tradicional. Se você tiver alguma dica para me passar. Entendo. É muito bom, igual eu te falei, não tem criatividade e as provas, não sei se são as paulistas em específico, são as paulistas quando você fala de tradicional ou outros simulados, outras provas. Não, eu vou tentar a UFPR, a UERJ, a Unesp, por enquanto. Ótimo. Então, mas continua na mesma pegada, assim. Primeiro, é isso, assim, as questões, elas são mais aprofundadas em geral. A UERJ é mais parecida um pouco com o Enem, eu lembro que eu gostava bastante de fazer, mas elas são mais aprofundadas.
Mas também tem aquilo do que a gente, principalmente você é de BH, eu sou de BH também, e eu sei que aqui a gente não tem tanto essa cultura do vestibular tradicional, pelo menos nas bases das escolas, né? Não. Não sei se você sentiu isso também, mas então, assim, quando eu entrei no cursinho, parecia um mundo totalmente novo, os vestibulares tradicionais. E a gente já entra com essa ideia de, meu Deus, isso aqui não é o Enem, e é muito mais difícil, é muito mais aprofundado. Tem a questão das literaturas, vai ter a questão do regional também, algumas delas, não sei se são o caso dessas, mas vai ter a questão de alguma geografia regional, história regional, que é legal você dar mais uma atenção também. E treinar, assim, você já está no R5, então acredito que muitos simulados que você recebe não são só Enem, né? Você já deve ter muitas provas tradicionais. E assim, é isso. Você tem tempo para realmente conhecer as questões. Da mesma forma que o Enem tem as suas questões super batidas, as tradicionais de outros lugares também vão ter muito batidas. Só que como a gente tem muito mais contato com o Enem, nosso ensino médio, pelo menos eu falo pelo meu, assim, foi muito voltado para o Enem, questões do Enem, a gente coloca isso como um empecilho. Mas, realmente, é diferente você fazer questões que você fez a sua trajetória escolar inteira e agora você está começando a ter contato, né? Você não tão começando, mas tendo mais contato. Mas eu acredito que com o tempo também, fazendo mais questões dessas bancas, vendo, pensando assim, eu gosto muito de pensar o Enem, ele tem um cunho bem social em algumas questões. E aí, sempre que eu olhava uma questão e eu sabia que ela era do Enem, eu falava assim, às vezes eu ficava em dúvida, mas eu falava, eles querem isso, eles querem que eu pense dessa forma, de alguma crítica, alguma questão social. Então eu sabia que isso era a forma como o Enem levava algumas questões. E aí, com as tradicionais, você vai acabando descobrindo também. Então, colocar essas tradicionais que você quer fazer, intercalando com o Enem. O Enem é muito importante, mas acredito que você já tenha um número de acertos bem legal. Então, intercalar, você vai estar tendo contato com outras questões e vai também ganhando mais confiança, porque é isso, é mais uma prova, que elas são diferentes sim. Tem a questão das questões abertas, mas você está me dizendo que treina com elas, então tá mais do que certo. E também as questões abertas são muito boas para revisão, mesmo para o Enem. Então você tá fazendo um vestibular tradicional também não tá te atrasando em relação ao Enem ou você tá desfocando, né? Então eu acho que é isso mesmo. Acho que com o tempo vai ficando mais natural, tanto que eu já tenho colegas de outras regiões, principalmente São Paulo, que é muito normal tradicional, ele chega e fala, não, eu prefiro muito mais a FUVEST do que o Enem. Eu fico tipo, mas, por quê? Porque lá eles foram treinados muitas vezes mais para os vestibulares tradicionais, que São Paulo normalmente a barreira, o número de vagas pelos vestibulares tradicionais é muito maior do que pelo Enem. Então, assim, eles acabam lidando melhor com a FUVEST do que com o Enem. Então, eu acho que também tem uma questão muito de tradição, da forma como você está encarando fazer esses novas provas. Então, coloca que é mais uma prova com um estilo, não adianta falar que elas vão ser iguais ao Enem, que elas vão cobrar da mesma maneira, mas elas têm um. Mas da mesma forma que hoje em dia você se sente mais adaptado ao Enem, fazendo simulados, conhecendo as questões, fazendo as questões para treinar, igual você falou, para revisar também, com certeza é o caminho. Eu acredito muito nisso, tá bem? Eu pergunto porque eu cheguei ao R5, se não me engano, no meio, mais ou menos em agosto do ano passado. E começou a aparecer várias questões de Unicamp, FUVEST, eu falei, o que que é isso? Não vou fazer. Tipo, não sei, vou Não, fingir que tá. não vi. Então, assim, acabou que, até porque eu não tive um ensino médio muito bom, assim, em questão de direcionar para o Enem. Então, eu cheguei no meu cursinho muito cru, assim, em relação às matérias mesmo, aprofundamento que a gente precisava. Sim. Então, quando eu me deparei com essas questões de Unicamp, FUVEST, ITA, Escola Naval, SPSEG, eu Uhum. falei, o que é isso? Não vou fazer. Mas Então, eu pode falar. demorei a aceitar, assim, não aceitar, mas a encarar essas Encarar. questões como realmente que estão ali a minha aprovação, por mais que eu Uhum. não fosse fazer o ITA, o SPSEX, Sim, as outras bancas, que estavam ali as minhas lacunas. com certeza. Então, eu demorei um pouco a pegar essas questões tradicionais, essas questões discursivas também. Uhum.
a encarar elas como parte do meu estudo. Sim, eu não sei, você já teve aquela sensação de assim, na hora você acha que não consegue fazer, erra a questão, aí vai corrigir uma questão Unicamp, FUVEST, aí você via que você sabia. Só que às vezes você não pensou como eles gostariam que você tivesse pensado. Você já teve essa sensação de tipo, eu sei isso, eu só não pensei isso na hora? Sim, é porque eu percebi que eles pedem muito o seu domínio de conteúdo mesmo. Então, Uhum. diferentemente do Enem, que às vezes conta uma história, que te dá uma brecha para você interpretar alguma coisa daquele texto, percebi que esses vestibulares tradicionais, eles vão direto ao ponto. Sim. Então, eles te exigem mais do raciocínio inicial ali, do que você tem que fazer. Mas acaba que o cálculo, o raciocínio é mais ou menos o mesmo para todas Uhum. as bancas. O que eu acho que pega mais é o inicial. Enquanto o Enem ele te dá um empurrãozinho para você resolver aquela questão, a FUVEST fala: "Faz". Uhum. E só Exatamente. que aí na hora da resolução é a mesma matéria, é o mesmo conteúdo, assim, não muda, o que muda é o comando, né, da questão. Comando. Então, isso é totalmente adaptação e Uhum. conhecer a prova. Porque se você já tem o conteúdo, se você acertaria aquela questão se ela fosse feita pelo Enem, não tem o porquê você não acertar aquela questão porque ela é feita pela FUVEST. E sim, claro, você vai ter que, ou por qualquer outra banca, você vai ter que ir adaptando e conhecendo e, ah, não, isso aqui já é batida, eles querem que eu faça isso, isso e isso. Da mesma forma que você Sim, faz isso hoje com o Enem. Tudo bem? sim, tudo bem. Então, foi um prazer te ter aqui hoje, viu, Laura? Amei a nossa E mentoria. Conta aí com a gente, qualquer dúvida pode chamar a gente no suporte também. E é isso. Um beijão, viu? Obrigada. beijo, obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.